Muito bem, a pauta é econômica e, para isso, eu quero dar boa noite e boas-vindas ao Alexandre Schwartzman, economista e consultor. Obrigado pela tua disponibilidade, Alexandre. Obrigado, Cláudio. Boa noite, é um prazer estar aqui. Maravilha. Também vamos contar aqui com a presença do Rodrigo Oliveira, nosso analista e jornalista econômico que apresenta o Morning Call. Beleza, boa noite, Cláudio, boa noite, Alexandre. Vamos lá. Excelente. Bom, a pauta econômica é uma pauta árida para a maioria dos espectadores, mas ela é aquela que realmente faz diferença, porque mexe com o bolso, né, de cada um. E o nosso esforço aqui é tentar trazer essa realidade, tentar traduzir, tentar processar de uma forma mais simples, num linguajar mais simples, tudo que está acontecendo aqui em Brasília, especialmente, né? A gente está com o PEC da gastança, a gente está já aí com a nomeação aí para ser feita, né? Mas já indicado o Fernando Haddad como ministro, já está começando a formar a sua equipe econômica. Temos também orçamento secreto, enfim, um cardápio bastante rico de debate. Alexandre, eu queria começar com um meme, para a gente já relaxar. O Armínio Fraga, essa semana, virou meme, porque o Armínio foi um dos economistas aí, né, ligados ao Tucanato, Fernando Henrique, Plano Real e tal, que chegou aí na reta final da eleição e declarou o voto ao Lula. E agora parece que está arrependido, já temos os primeiros arrependidos de Lula. Tivemos lá atrás, em 2018, no início de 2019, os arrependidos de Bolsonaro, de Jair, e agora já temos os primeiros arrependidos de Lula. Eu queria a tua avaliação. O Armínio disse que está com medo. Você também está com medo, não? Assim, medo, eu fico certamente preocupado com o rumo da política econômica. Assim, a favor do Armínio, assim, eu não concordei com a postura, tanto que eu anulei meu voto, né, não fiz campanha. Ele tinha lá uma série, acho que, de preocupações que eram absolutamente válidas, que não tinham tanto a ver com a pauta econômica, tinham mais a ver com a pauta política. Enfim, era justificável, não o suficiente para mim, mas era justificável. Agora, ele acho que nutriu em algum momento uma ideia de que a gente poderia ver do lado econômico algo similar ao que foi feito ali no primeiro mandato do presidente Lula, que foi essencialmente uma continuação das políticas econômicas que prevaleciam sob Fernando Henrique, particularmente o segundo mandato do Fernando Henrique, né? Eu sempre fui muito cético a esse respeito, porque as condições objetivas para que Lula pudesse fazer o que ele fez de 2002 para 2003 não estavam presentes, não estão presentes de 2022 para 2023. E lá atrás, ele herdou uma casa fiscal basicamente arrumada, tudo o que ele precisava fazer era não fazer marola, né? E aí o pragmatismo do Lula foi fazer tomar o caminho de menor resistência possível. E agora o caminho de menor resistência possível dele acho que é o oposto do que a gente viu. Pegou uma casa que já está desarrumada, né, está desarrumada em várias frentes, assim, mas resolveu dobrar a aposta. Então ele tem uma combinação de política econômica que é muito parecida com aquela que prevaleceu no seu segundo mandato e, em particular, durante o primeiro mandato da ex-presidente Dilma, que é, basicamente, aumentar os gastos, né? Então, estamos falando, a PEC da gastança, né, se colocar tudo, ela possibilita um aumento da ordem de 200 bilhões de reais relativamente ao que existia no orçamento para 2023. Né? Então, é um aumento considerável. E, não bastasse isso, a gente vê propostas do tipo, quer dizer, voltar a dar um papel preponderante para o BNDES, né, a política de preços de Petrobras. Quer dizer, então, a gente está olhando ali para um conjunto da obra que replica, em algum grau, o experimento fracassado que foi a nova matriz econômica. A nova matriz econômica, é sempre bom lembrar, foi o que nos levou a uma das maiores, se não a maior recessão da nossa história, que começou lá em 2014 e só foi terminar em 2016. Levou uma queda de mais de 8% do PIB. Né? Então, a ideia de voltar para esse tipo de experimento certamente é uma coisa que causa preocupação.
Então, para quem ainda tinha alguma ilusão de que não acho que é absolutamente inteligível, uma reação de opa, alguma coisa vai dar muito errado. Eu já estou mais acostumado com a ideia há mais tempo, então não diria que eu chego a esse ponto de ter medo, mas porque medo eu tenho há muito tempo. Já não é medo, nessa altura como já é uma resignação de que alguma coisa de muito ruim vai acontecer nesse país. Durante a campanha, eu conversei com vários agentes de mercado e ouvia muito a pergunta, né? Poxa, para onde, quem será esse presidente, né? Qual será a política econômica? O mercado passou a campanha inteira pedindo um sinal do Lula, né? Para onde, realmente, qual seria o rumo que a política econômica ia tomar. Ficaram esperando sinal, sinal, sinal. Parece que esse sinal é o dedo médio, né? Porque tudo parece um deboche, né? Tudo parece uma forma de você agredir. O que efetivamente se quer com essa? Porque uma coisa é você tentar aplicar uma receita, né? Aquela receita de bolo que deu certo lá atrás, tentar reaplicá-la agora sob novas condições. Mas tem uma coisa a mais aí, né? Tem uma questão, tem uma postura diferente, não tem, Alexandre? Acho que tem um pouco disso, sim, Cláudio. Tem tem um tanto de revanchismo nessa história, né? A saída, quer dizer, o impedimento da presidente ter ido para a cadeia, né? Essas coisas mexem com as pessoas, mas tem um tanto disso. Mas eu diria que eu acho que é marginal no conjunto. Talvez tenha mais a ver com a forma como isso é apresentado do que a decisão em si. Assim, acho que a grande verdade, assim, aquele Lula do primeiro mandato nunca acreditou naquilo. Aquilo foi uma postura que foi necessária no primeiro momento. Acho que ali sim tinha medo, né? Quando viram, né, na véspera ali da eleição do Lula, o dólar bater, na época era 4, em valor de hoje seria o equivalente a 6,50, R$7, né? Depende do índice que você usa. Um dólar extraordinariamente caro, pegava risco país a 1.400 pontos, né? E, enfim, a inflação saindo de controle, deu um medo e aí eles fizeram o que era necessário. Aquilo funcionou, né? Funcionou razoavelmente bem, mas assim, a partir do momento em que as coisas estavam mais ou menos estáveis, o que prevaleceu foi a ideia que sempre dominou o pensamento, não sei se a palavra pensamento cabe aqui, mas o pensamento econômico do PT, que é aumento de intervenção, né? Que é gastar mais. Veja, gasto é uma coisa que vem acontecendo. O gasto vem subindo no país de uma maneira persistente. Subiu muito durante o governo Lula, subiu muito durante o governo Dilma. Diga-se, para ser justo, também subiu durante o governo Fernando Henrique. Mas, enfim, essa é a ideia. Não, a gente vai montar uma rede de proteção social. Tem uma ideia de que eu brinquei isso uma vez no texto, falei o Brasil é um país não exatamente transgênero, né? Mas ele é um país emergente que acredita ser uma social-democracia europeia. Então, a gente gasta como se fosse uma social-democracia europeia, né? Gasta É para isso. caramba. O Brasil, um dos países, se for olhar na comparação internacional que o FMI provê, a gente está ali entre os 10% que mais gastam no mundo como proporção do PIB, né? Então, a gente gasta para caramba em previdência, a gente gasta muito mais do que a média dos países da OCDE, não estou nem falando ali da nossa segunda divisão, com funcionalismo, que a gente gasta muito. E a ideia é que você vai gastar mais, você vai dar mais bem-estar. E, ao mesmo tempo, a gente jamais se preocupou em verificar se aquele gasto, de fato, está atendendo o objetivo dele ou não. Então, assim, a maior parte do nosso gasto, na verdade, ela acaba beneficiando estratos mais ricos da população, né? O Bolsa Família, que foi uma experiência de sucesso, era uma coisa pequenininha dentro do orçamento que, de fato, atendia os mais pobres. O restante do gasto, vai lá, abono, né, a própria previdência, etc., ela acabava beneficiando estratos que não eram os 20% mais pobres, ou os 30% mais pobres, que é onde a gente queria atuar. Então, acho que acontece, a gente sempre volta ali, no caso do PT, para o curso do rio de pensamento econômico deles, que é vamos gastar,
propósito, Fora... o mercado não consegue resolver esse problema, a gente vai resolver, a gente vai determinar quais são os rumos do crescimento, a gente vai fazer o país virar uma potência, apesar das resistências dos neoliberais em contrário. Né? Você me lembrou do que a gente viu acontecer em termos de criação ali de subsídio para setores, né, setoriais, tal, algumas empresas. A Lava Jato acabou trazendo isso também, mostrando que essas políticas de isenção tributária para determinados setores elas eram compradas, né, via Congresso ou via Ministério e tal. Eu me lembro até de um relatório que eu publiquei uma vez que a gente chegou a ter cerca de 1 trilhão em, vamos dizer assim, isenção tributária para diferentes setores da economia, quer dizer, sempre beneficiando esse ou aquele empresário amigo, né? E aí a gente vai enveredar daqui a pouco por BNDES, por uma série de conversas interessantes, mas eu queria que o Rodrigo pudesse participar. Rodrigo, fica à vontade de fazer pergunta. Está sem o som, está com o teu som fechado aí. Provavelmente você está com o áudio fechado. Pronto, olha aí. Pronto, vamos lá. Antes da gente começar aqui, eu falava um pouquinho com o Alexandre sobre ciclismo, entre outras coisas, mas ele tem um tweet que ele fixou no perfil dele lá no Twitter ontem, salvo engano, que é um tweet extremamente engraçado sobre um manifesto político da econometria política heterodoxa. E eu estava adiantando um pouco dessa conversa, assim, a minha dúvida, assim, o Alexandre é uma das pessoas que falou antes assim que a eleição se definiu, de que não acreditava em algo que, durante pelo menos uma semana, o mercado acreditou com afinco que o Lula seria um Lula diferente daquilo que ele vinha falando que seria. Né? Ele não estava enganando ninguém. Né? Incoerente ele não estava sendo. Não está sendo, inclusive. Mas a minha dúvida é, guardado aí esse manifesto da econometria heterodoxa, que para quem tiver Twitter pode procurar lá no perfil do Alexandre, que é um negócio... Eu pedi para o Joel colocar na tela aí, vamos ver se ele coloca na tela aí. É um negócio muito legal, mas Alexandre, a pergunta é assim, você acha que a gente passou aí por um período de negacionismo sanitário aí com as vacinas, e talvez agora com Haddad, Galípolo, André Lara Rezende na transição, pessoal que defende algumas coisas que não são a norma, né? A norma que eu digo assim, não são a vertente mais comum da economia global, como, por exemplo, que inflação é causada por juro alto, né? Se aumenta o juro e a inflação aumenta, se abaixa o juro, a inflação baixa junto. Será que a gente está entrando numa era de negacionismo econômico? Agora a gente pode estar correndo esse risco desse Lula 3 trazer isso, né? Um negacionismo econômico, um terraplanismo econômico, vai. Eu acredito que sim, Rodrigo. Não? Como eu disse, não seria a nossa primeira experiência. Sim, não diria que é uma exclusividade brasileira, mas assim, vários países aqui na região, outros países emergentes, de quando em vez namoram essas ideias mais exóticas. Né? Então, você mencionou a questão de que juro alto causa inflação. Por exemplo, o presidente turco, né, o Recep Erdogan, é um crente nessa ideia. Então, ele, entre outras coisas, forçou o Banco Central turco a reduzir taxa de juros, porque isso ia reduzir a inflação. Não que a inflação fosse baixa, já estava ali uns 30%, 40%. A última leitura que eu lembro estava em 86%. Né? Quer dizer, então, ele baixou o juro, a inflação foi embora, que não é nenhuma surpresa. Né? A gente vê também o caso argentino, né? Em que o juro é persistentemente inferior à inflação. A inflação, agora, acabou de sair um número, bateu 92% nos últimos 12 meses. Eles estão ali, podem até ganhar a Copa do Mundo, mas eles estão ali a poucos pontos percentuais de uma inflação de 3 dígitos. Então, tem uma força grande dessa heterodoxia, desse negacionismo no país. E ela foi tentada não uma vez, ela foi tentada várias vezes. O mais recente foi o experimento da nova matriz econômica. Né? O que quer dizer, bom, vamos gastar mais, porque isso daí
talvez tenha sido epitomizado ali pela frase que eu tive a oportunidade de ver ao vivo, que foi a presidente Dilma, então, na época, só ministra-chefe da Casa Civil: gasto é vida. Então, gasto é vida, a gente vai gastar, isso aí estimula a demanda, vai fazer o país crescer, não vai dar um problema com a inflação. Não tem problema, porque a gente segura aqui os preços. Então, segura o preço de combustível, baixa na marra preços de energia elétrica, o dólar começa a andar. Aí você põe o Banco Central para vender dólar, né? E aí você vai fazendo, vai com um monte de puxadinho, né? E em algum momento as inconsistências disso se revelam. O dólar, então, o teu déficit externo, como foi no caso do governo Dilma, vai para mais de 100 bilhões, né? Chega uma certa altura do campeonato que a Petrobras, o controle de preço está de tal forma que a Petrobras e o setor elétrico está perdendo dinheiro a rodo, não vai conseguir se sustentar. Então, assim, em algum momento essa construção ela nem implode, ela literalmente explode. A gente vê, a inflação vai para 2 dígitos, o câmbio desvaloriza bolsalmente, etc. Agora, é meio que um eterno retorno, né? A parte triste dessa história, né, é que, talvez no que diz respeito ao negacionismo científico, eu enfatizo aqui o talvez, a gente tenha superado. Vieram as vacinas, a gente tomou vacina, a gente controlou a epidemia, etc. Não parece que funciona. Até aparecer a próxima, sempre vai aparecer, vai ter um maluco que vai estar disposto a vender esses olhos de cobra. Mas em economia é impressionante. Não interessa quantas vezes você fracasse nos seus experimentos heterodoxos, a gente volta a fazer como se nada tivesse acontecido, né? Então, o fracasso que foi a nova matriz econômica, né, entre as foi atribuído, como a explosão aconteceu a partir de 2015, ele foi atribuído à mudança de postura de política econômica, que estava ali tentando corrigir naquela hora. A recessão, a mais profunda, uma das mais profundas da nossa história, é atribuída à política do Joaquim Levy, como se o Nelson Barbosa não tivesse lá, um heterodoxo de 4 costados, como se a recessão não tivesse começado em 2014, 9 meses antes do Joaquim assumir o cargo. O Joaquim deve ser um sujeito extraordinariamente malvado, porque ele consegue causar uma recessão 9 meses antes de virar ministro. Depois de virar ministro, então, aí é que não se segura. Eu queria até... Tá igual peraí, deixa eu pegar o gancho aqui para fazer uma piada. Tá igual o Haddad, que disse numa entrevista há pouco assim, que o Sintra pensava em taxar o Pix em 2019. Mas não tinha nem Pix ainda. Eu digo a favor do Fernando, o Marco Sintra defende CPMF há muito tempo, o que é uma barbaridade, né? Mas, enfim, é isso. Você consegue até inverter o espaço-tempo quando é para não fazer sua própria autocrítica e botar a culpa em alguém. Como diz o Homer Simpson, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Você quer perguntar? Isso, quero só, desculpa, Cláudio. Alexandre, só para eu esticar um pouquinho essa corda aí. Essa defesa aí dessa teoria moderna monetária, teoria monetária moderna, o MMT lá em inglês, que esse pessoal que aparentemente está indo em direção ao Ministério da Fazenda para ocupar algumas cadeiras, eles defendem que essa correlação está provada, não seria um experimento mais, porque não houve inflação nos últimos 10 anos e os juros vieram descendo o tempo inteiro, até 2020, mais ou menos, né, no mundo desenvolvido aí, e então essa seria a prova, né? Eu costumo dizer que é como um amigo meu que fuma há 30 anos, e ele fala, olha, cigarro não causa câncer, eu fumo há 30 anos e até agora não tenho nada. E quando você indica isso para eles, que você fala, não, mas em 2021 a inflação voltou, 2022 a gente está com todo mundo brigando contra a inflação, eles dizem, não, mas aí o problema foi outro, foi ruptura na cadeia produtiva. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essas correlações que o pessoal faz, e mais um ponto que você falou lá no começo, que o Lula tem um pragmatismo real mesmo. Ele é um cara que, alguns gestores com quem eu converso falam, olha, ele ouve o mercado, ele faz o proselitismo dele ali, etc. e tal, mas ele acaba que, volta e meia, ele ouve o mercado e adapta alguma coisa. Eu queria saber se você acha que ele vai dobrar a aposta mesmo e carregar isso, porque esse foi o caminho do impeachment da Dilma. Deixa eu começar pelo final, porque eu acho que aí eu tenho uma pragmatismo do Lula. Ele existe, eu reforço aqui, não acho que é um pragmatismo na linha de
eu vou fazer aquilo que o mercado quer. Tem zero de preocupação com isso. Né? O pragmatismo dele é basicamente como eu vou me manter no poder, em primeiro lugar, e segundo, qual o caminho de menor resistência para fazer isso. Né? Então, por isso que eu volto lá para 2002, 2003. Então, tinha uma preocupação, se esse negócio sair fora do controle, eu estou ferrado, eu estou lascado, eu não tenho, vão me impedir com 6 meses de governo. Né? E o caminho de menor resistência é, então não vou fazer marola. As contas estavam em ordem. Né? Isso é importante. A gente não tinha muita reserva. Tá? Isso era um problema. Quando eu entrei no Banco Central, e não foi por eu ter entrado, mas aí coincidiu com a minha entrada no Banco Central, a gente começou um programa de acumulação de reserva. Eu vi recentemente que o Fernando Haddad tomou o crédito para si, mas foi uma iniciativa do próprio Banco Central. Já era uma coisa que se discutia antes de eu estar lá, continua a discussão enquanto eu estava lá. Começou em 2004, tem até ali o comunicado do Banco Central a esse respeito. Mas, enfim, o pragmatismo do Lula não tem nada a ver com ouvir ou deixar de ouvir mercado financeiro. Basicamente, como eu me mantenho no poder e qual que é o caminho de menor resistência. O que a gente pode, inclusive, depois comentar, tem tudo a ver com a atual postura do partido, que classificava o orçamento secreto como a maior podridão da história da República, e agora estão achando que não é nem tão feio assim, a gente pode até votar a favor ali no Congresso. Mas fecho isso, vamos voltar lá para a questão de NMT e juro baixo, inflação baixa. Eu sempre faço eu olho para isso, vejo esse tipo de argumentação. Eu escrevi uma coluna tempos atrás na Folha de São Paulo em que alguém tinha falado uma coisa dessa, inflação baixa, né, e o juro está baixo, então a gente vê que o juro baixo causa inflação baixa. Bom, vamos fazer o seguinte experimento mental. O Japão tem uma taxa de crimes baixíssima e tem pouquíssimos policiais relativamente ao Brasil, em termos per capita. Né? Tem pouco policial por 1.000 habitantes, tem menos do que tem o Brasil ou os Estados Unidos, que tem crime muito mais alto e tem muito mais policial. Então, um teórico monetário moderno diria, está vendo? Isso é absolutamente óbvio. É a polícia quem causa crime. Né? Quanto mais policial tem, mais crime acaba acontecendo. Ou, do lado assim, o que adoçante engorda. Você olha lá, você vê todo mundo que toma adoçante, põe adoçante no cafezinho, que é uma barbaridade, café se toma puro. Mas, enfim, quem coloca adoçante no cafezinho está gordo, portanto, o adoçante faz as pessoas engordarem. Essa história de que, olha, se fez uma política monetária muito frouxa, a inflação não veio, é uma prova que política monetária não tem nada a ver com inflação, ela parte do pressuposto errado. Fez-se uma política monetária muito frouxa, particularmente no período pós-crise imobiliária, porque a crise, né, de 2008 foi um negócio muito severo. Né? Então, a gente tinha aqui todo aquele problema de, enfim, um excesso de endividamento de famílias, etc. E quando veio a explosão da bolha imobiliária nos Estados Unidos, o que a gente descobriu que boa parte daqueles derivativos financeiros acabavam gerando um baita problema bancário, um baita problema de endividamento das famílias, e quando foi que crédito despencou e a gente ameaçou entrar numa nova grande depressão. Não chegamos a entrar numa grande depressão, foi só uma grande recessão, né? Em parte porque os bancos centrais ao redor do mundo, liderados pelo Banco Central norte-americano, pelo Federal Reserve, foi afrouxar a política monetária o máximo que eles puderam. Parênteses importante nessa história. Sabe de onde os bancos centrais tiraram essa ideia? Do Milton Friedman. O Milton Friedman, com a Anne Schwartz, a minha quase xará de sobrenome, no História Monetária dos Estados Unidos, o diagnóstico deles da Grande Depressão foi que você teve um choque, no caso, a quebra da bolsa, etc., e que o Federal Reserve, à época, os bancos começaram a quebrar, ele não aumentou a oferta monetária para contrabalançar esse efeito. Né? O que os bancos centrais fizeram foi basicamente aquilo que o Milton Friedman recomendava eles fazerem. Então, o aumento da oferta monetária, redução de taxa de juros, todas as estratégias de afrouxamento quantitativo, comprar título público, etc., foram uma reação a um colapso da demanda causada pelo endividamento excessivo das famílias e todos os problemas do sistema bancário.
Então, uma analogia também que eu faço assim, bom, você está ali falando, não é para você enfiar o pé no fundo do acelerador, senão você vai passar o excesso, o teu limite de velocidade vai ser multado. Agora, tem situações em que você está pegando uma baita subida, né, num carro ruim, você vai enfiar o pé até o fundo do acelerador, né, e nem assim vai passar o limite de velocidade, porque o motor do carro não está funcionando bem, é fraquinho, etc. Então é isso, a gente estava com uma economia que estava ladeira acima, com o motor fraquinho, os caras enfiaram o pé até no fundo. Tentaram fazer isso de novo com a questão, quer dizer, fizeram isso de novo com a reação à Covid. Né? Também a Covid foi um baita choque, só que foi um choque muito mais curto e não pegou as famílias extraordinariamente endividadas, nem o sistema bancário quebrado. Você fez uma política monetária muito frouxa, quer dizer, jogou o juro para zero, gastou-se um bocado. Aí o que aconteceu foi que, no mundo todo, quando a situação voltou ao normal, você não estava subindo ladeira, você já estava no plano. Estava no plano ainda com o pé no fundo do acelerador. A inflação foi embora, óbvio. Então, assim, essa ideia de que a política monetária não tem nada a ver com a inflação, que você pode ter uma política monetária frouxa, porque a inflação não vem, ela, como regra, não sobrevive. Né? Sobreviveu naquele momento pelas circunstâncias específicas que eram uma economia que estava indo para a deflação, e para lutar contra a deflação você fez uma política monetária frouxa. Agora, quando está numa situação diferente, não funciona. Então, eu acho que falta o entendimento. É curioso, né? As pessoas sempre falam que economista não tem entendimento histórico, mas quem faz esse tipo de analogia sem entender o contexto histórico que você está vivendo é justamente quem defende essa maluquice de teoria monetária moderna. O Alexandre, a gente ouve aqui em Brasília muito assim, poxa, a casa está arrumada, né? O Guedes deixou a casa arrumada e tal, relação dívida-PIB bem baixa, e você tem ali reservas também aí acima de 1 trilhão, então tem margem para poder fazer esse gasto aí previsto na PEC da gastança, né? Abrir esses 200 bi aí quase de espaço fiscal. Eu também ouço que não tem. Ontem mesmo estavam aí nessa briga, Lira para um lado, Lula do outro, o pessoal aí, os deputados começando a desconfiar que tem muita promessa de pagamento de emenda, recomposição orçamentária, mas não teria dinheiro para fazer isso. E aí o risco de se colocar a mão nessas reservas lá no Tesouro. Eu queria a tua análise de uma forma bem simples para que ela possa ser... porque se deixar vocês dois falando aí, ninguém entende nada, né? Bota dois economistas falando, pronto. E a minha função aqui é justamente tentar trazer, tornar essa conversa compreensível para o público médio, que está acompanhando com apreensão, sim, também está preocupado, alguns estão com medo, como o Armínio Fraga, mas o fato é o seguinte, quer dizer, tirando a briga política, tem espaço? Dá para mexer realmente? Qual é o impacto que se tem? Porque eu gosto de dar o benefício da dúvida também, fazer um pouquinho o advogado do diabo, porque é muito fácil a gente apertar o botão da histeria coletiva, dizer que tudo que está previsto é ruim, mas eu fico pensando aqui, pô, esse pessoal está colocando a digital nisso, né? Não é uma PEC do Lula só, agora é uma PEC do Pacheco, a PEC do Lira. São duas lideranças políticas que estão trabalhando para a reeleição, para ficar mais 2 anos. Então, reeleição no comando, né, das casas, do Senado, da Câmara, eles estão assumindo esse risco também, né, de jogar o país no abismo. Tem risco mesmo de jogar no abismo? Tem. Deixa eu ser um pouco mais... não, o Tesouro tem 1 trilhão em caixa. Não é exatamente verdade. Quer dizer, você vai lá na conta única, tem o Banco Central, o Tesouro Nacional tem uma conta no Banco Central. Né? Como eu tenho conta no banco aqui, você tem conta, todo mundo tem conta, tem lá um dinheiro na conta. Mas, da onde veio esse dinheiro do Tesouro? Tesouro, eu tenho dinheiro na conta, imagino que a maior parte das pessoas, porque a gente ganha um tanto, gasta menos e vai guardando ali um pouquinho na conta. Né? Então, se acontecer qualquer coisa, a gente tem um dinheirinho guardado, que maravilha, coisa boa. O Tesouro não faz isso. Tá? Até porque, vamos falar, o Tesouro tem déficit todo ano. Não, esse ano teve superávit. Não, superávit primário, eu vou falar dele num instante. Primário quer dizer sem fora o pagamento de juros. Mas de onde, então, que ele tem dinheiro na conta? É muito simples.
Em situações que o mercado está mais tranquilo, ele se endivida mais. O Tesouro fala, não, o juro agora está bom, eu consigo colocar papéis, né, por um prazo mais longo, eu pego o dinheiro que eu arrecado, eu coloco nessa conta. Então, a contrapartida disso, eu tenho dinheiro em conta e eu tenho dívida, né? Então, para que serve esse dinheiro? Porque no momento, ele serve para o seguinte, eu pego um momento como agora, que está dando uma turbulência no mercado, o Tesouro não quer colocar papel. Os juros que os investidores estão pedindo pelo papel sobe, o Tesouro fala, não vou colocar papel pagando 15%, 16% de juros, eu quero vender no juro baixo, então eu vou sacar dinheiro da minha conta única, eu saco o dinheiro do Banco Central. Né? Eu posso, porque aquele dinheiro eu depositei lá, eu saco. Tá bom. Aí você saca. O que acontece quando você saca esse dinheiro do Banco Central? Ele vai para os bancos e ele vira moeda lá nos bancos. Só que se tiver muita moeda, a taxa de juros começa a cair abaixo daquilo que o Banco Central considera adequado. Que faz o Banco Central? O Banco Central vai lá e toma aquele dinheiro emprestado de volta. Então, na verdade, essa história ou seja, o Tesouro não coloca dívida, quem coloca a dívida é o próprio Banco Central. Diga-se de passagem que a dívida que o Banco Central coloca são títulos também do Tesouro Nacional. Então, basicamente, tem ali uma dança de cadeiras. Né? Então, essa história de que tem dinheiro guardado, não tem. Isso aí possibilita legalmente, eu quero enfatizar aqui o termo, legalmente o Tesouro a não colocar papel, mas se o Tesouro não coloca, o Banco Central vai colocar. Então, assim, se começou a gastar mais, isso vai aparecer na tua dívida em algum lugar. Vai aparecer na chamada dívida mobiliária do Tesouro, que é o montante dos papéis que o Tesouro coloca, ele vai aparecer numa outra conta que se chama operação compromissada. Mas é também a mesma coisa. São só nomes distintos para, no final das contas, é exatamente a mesma coisa. Uma dívida do governo para com a sociedade. Aí você vai falar, eu coloco mais 200 paus de gasto. Bom, eu já o projetado para 2023 pelo orçamento do Paulo Guedes era que, mesmo sem contar juros, o resultado primário, né, os gastos superariam a arrecadação em 60 e poucos bilhões. Você fala, não, mas esses gastos estavam subestimados. Então, está reestimando o gasto do governo, né? Tem mais o outro tanto que vai a manutenção do Auxílio Brasil, agora rebatizado de Bolsa Família, vitaminado, etc., uma série de outras coisas, vai gastar 200 bilhões a mais. Você não vai arrecadar 200 bilhões a mais. Então, você vai aumentar o tamanho do buraco. Você vai ter que colocar mais, você vai ter que se endividar mais. Né? Não adianta sacar dessa conta única, porque eu falei, o saque da conta única de um lado segura a onda do Tesouro, mas o Banco Central vai lá em seguida e coloca a dívida, que também é do Tesouro. Então, de uma forma ou de outra, quando você gasta mais do que arrecada, a contrapartida é um aumento do endividamento. A gente vem, de fato, numa trajetória de queda do endividamento relativamente ao PIB. Ele bateu perto de 90% do PIB no final de 2020, por conta de tudo que aconteceu, etc. Justificável, diga-se de passagem. Ele veio caindo nos últimos 2 anos. Mas eu fiz as contas. Por que a dívida caiu? Porque a gente fez um baita esforço fiscal? Não, porque a inflação foi maior do que a taxa de juros durante 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio, o que você pagava, o que o Tesouro pagava de juros no seu papel, era menos do que era a inflação. Então, na verdade, a sociedade inteira transferiu dinheiro, perdeu dinheiro quem comprou os títulos do governo, porque a inflação foi mais alta do que o rendimento daqueles papéis. Aí o resultado, você conseguiu trazer a dívida para baixo. Mas isso daí não é sustentável, porque você não pode manter o juro sempre abaixo da inflação. Tanto é verdade que nós já estamos com o juro acima da inflação. Então, esse movimento positivo já deixou de ocorrer, ele já está virando, a gente vai voltar a ver a dívida crescer. E aí você fica, bom, se a dívida vai crescer, como é que a gente vai fazer? Qual que é o limite? A gente não sabe se é 90%, 100%, provavelmente não tem um número mágico. Mas se você olha ali que você está endividado cada vez mais, não tem nenhum plano para reverter esse endividamento, as pessoas podem até emprestar dinheiro para você, mas eles vão cobrar mais caro por isso.
É absolutamente natural. Se eu posso escolher entre emprestar dinheiro para um cara que provavelmente vai me devolver o dinheiro de volta, emprestar dinheiro para alguém que tem uma chance não tão boa de pagar, eu certamente vou cobrar mais do meu crédito duvidoso do que meu crédito bom. Né? Isso é absolutamente natural. Né? Então, à medida que a gente vai ficando com um crédito mais duvidoso, o juro demandado por quem vai comprar papel brasileiro fica mais alto, isso realimenta o crescimento da dívida. Se em algum momento a gente não quebrar esse círculo vicioso, a gente vai ter um problema. A gente quebrou esse círculo vicioso, por exemplo, na virada de 98 para 99. A gente estava nele. Em 99 se fez um baita ajuste fiscal. Diga-se de passagem, muito baseado, se não totalmente baseado, em aumento de imposto. Agora a gente vai ter que fazer um outro. Não vai ser pelo lado do gasto, vão querer aumentar os impostos. Então, é aqui que a gente está. A gente está aumentando o gasto e com um adicional nessa história. Nós tínhamos um instrumento, teto de gasto, que dizia, olha, o gasto não pode crescer indefinidamente. Esse instrumento foi desmoralizado por ninguém menos do que o Paulo Guedes. Foi desmoralizado porque ele foi alterado em 19, em 20 não foi alterado, ele, na verdade, o próprio mecanismo de teto permitia um escape, como eu disse, foi absolutamente razoável, mas ele foi alterado de novo em 21 com a PEC dos precatórios, ele foi alterado de novo em 22, né, com a PEC Kamikaze, né, que criou o Auxílio Brasil, etc., quer dizer, aumentou o Auxílio Brasil na segunda metade do ano, e está sendo mudado de novo em 2022 com a PEC da gastança. Então, esse mecanismo já deu o que tinha que dar, ninguém mais acredita nele. Aliás, foi bom você tocar nesse tema, né? Quer dizer, você desmoralizou essa política fiscal, essa responsabilidade, e você e isso é o que aconteceu efetivamente em todo o resto do governo Bolsonaro, né? O esgarçamento desse tecido institucional é que vai permitir justamente que esse PT que está chegando faça um governo sem pudores, né? Como a gente vinha prevendo aqui, vinha alertando. Quando você fala de crédito mais caro, é bom que as pessoas que estão nos assistindo entendam. Dinheiro mais caro, você não tem a expansão que você precisa ter para desenvolver a economia, para gerar emprego. Você tem o refluxo disso. Então, menos emprego, mais desemprego, na verdade, você vai ter um impacto negativo até para essa camada da população que, em tese, o Lula e as demais lideranças políticas dizem que serão beneficiadas. Né? Você está dizendo, estou aqui aprovando esses benefícios, esses auxílios para poder ajudar as camadas mais pobres. Na verdade, elas terão aí uma miragem no deserto, porque efetivamente elas não terão a experiência que tiveram, inclusive de consumo, de compra, etc., de acesso ao crédito mais barato, porque as condições são outras. Né? Alexandre, eu estou satisfeito, também não quero extrapolar muito o teu horário. Rodrigo, você tem mais alguma pergunta? Estava com o microfone fechado aqui. Não, eu queria agradecer ao Alexandre e acho que vou fazer só mais uma perguntinha. Como é, assim, uma das expectativas do mercado, assim, acho que a gente conseguiu trazer aí que isso afeta a vida das pessoas mesmo, que as pessoas têm muito essa coisa de que o mercado é essa coisa esotérica, extraterrena, né, vem de qualquer lugar, mas são pessoas ali fazendo negócios e esses negócios vão repercutir na sociedade de alguma forma, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: havia uma esperança de que o Lula, o ministro da Fazenda, pudesse ser um anteparo a esse ímpeto do Lula nos gastos. O Haddad é essa pessoa? Não, em hipótese alguma. Na verdade, a coisa toda está invertida. Tá? Assim, eu digo pelo seguinte, quer dizer, me parece claro, né, que o Lula escolheu o Fernando para ser ministro da Fazenda, não porque pelas qualidades dele como ministro da Fazenda, etc., porque tem um plano lá na frente de fazer o seu sucessor e tem um entendimento, que eu acho correto, a partir do que o Fernando é uma lealdade canina ao presidente. Né? É uma criatura política
do presidente, o Fernando jamais... Fica complicado falar isso. O Fernando foi meu colega de mestrado, a gente foi bastante amigo naquela época, afastou, nunca brigamos nem nada, eu ainda assim, gosto dele na física, etc. Mas, assim, o Fernando jamais teve brilho político próprio. Ele é a lua, ele reflete a luz do Deus Sol, no caso, o Lula. Né? Então, ele se elegeu prefeito, o pessoal brincava, dizia que era poste, ele ficou no lugar do Lula para tentar vencer a eleição em 18, perdeu, tentou de novo, agora perdeu de novo o governo de São Paulo. Né? Então, isso não é um político com brilho próprio. Então, escolheram o Fernando para dar-lhe o brilho na forma de ser ministro da Fazenda, e ele vai executar uma política econômica que não veio necessariamente da cabeça dele. Eu acho até que ele concorda com o Lula, mas é uma política econômica que veio do Lula, do seu círculo próximo, que é essa ideia de vamos gastar. Então, ele não é a pessoa que está preparada. Obviamente, ele faz os ruídos que o mercado quer ouvir. Então, esses dias ele estava ali falando, não, a gente aumentar o gasto não vai resolver o problema do país. Que maravilha! Então, a propósito, por que vocês estão aumentando o gasto? Não, mas tem ali para os mais. Tá bom. O Bolsa Família vitaminado custa 70 bilhões a mais. Você está gastando 200. Os outros 130 estão indo para quê? Né? Então, você começa... não, mas a gente vai fazer um novo arcabouço fiscal, a gente vai substituir o teto que não funciona por um novo arcabouço fiscal. Então, a ideia de que se você falar novo arcabouço fiscal muitas vezes, as pessoas vão, de alguma forma, convencer que você é um cara que está realmente preocupado com esse tipo de coisa. Mas já é um negócio claro, a desmoralização do teto de gastos foi tamanha que nada que você colocar no lugar vai constar um mínimo de credibilidade, porque já foi provado. Você coloca uma regra, de um lado, uma regra fiscal. Do outro, você coloca um governo que quer gastar por um interesse político de curto prazo. Deixa os dois se chocarem. Quem é que leva melhor sempre? É o interesse político de curto prazo do governo. É um fato repetidas vezes observado na nossa história. Né? Então, a gente tinha uma lei de responsabilidade fiscal, foi violada, a gente tinha metas de superávit primário, foram violadas, a gente tinha uma regra de ouro inscrita na Constituição, foi violada, a gente tem o teto de gastos, foi violado. Eu falo, não, mas agora eu vou colocar uma lei complementar que vocês podem ter certeza que a gente vai segurar o gasto. Amigo, assim, se você me enganar uma vez, de fato, você é um sujeito desonesto. Agora, se você me enganar 3 vezes, não é o problema que você é desonesto, é que eu sou burro. Né? Então, as pessoas, como regra, não são burras. Elas olham para isso e falam, não, eu já aprendi esse tipo de coisa. Então, não, o Fernando Haddad não é a pessoa indicada para fazer isso. E, na verdade, assim, ninguém seria indicado. Se fosse uma pessoa indicada para fazer esse tipo de coisa, ela não estaria na posição de ministro da Fazenda, porque não é isso que o governo quer, caramba. Né? O governo quer gastar. Se ele não quisesse gastar, ele não gastaria. Ele não precisa colocar ali uma pessoa, né, que diz, não pode. Né? Isso aí. Se você quer perder peso, você vai lá, vai a nutricionista, né? A gente que pedala tal tem sempre essa preocupação insana com o peso. Você vai para a nutricionista, come menos, comeu mais um dia, come menos no outro, controla, etc, etc. Mas você não controla, você não contrata alguém para trancar a geladeira para você, porque você quer continuar comendo. Né? Se você quer continuar comendo, não tem cadeado que segure a porta da geladeira. E é isso. O Fernando Haddad não é porteiro de geladeira. Bom, eu imagino que você tenha um pensamento muito parecido em relação ao mercadante no BNDES. Olha, Melhor encerrar a entrevista? Não. Não, com tons mais graves, né? Porque assim, o Aloysio, ali, como bom campineiro, tal, ele é daqueles que acredita no tipo de política industrial que foi feita pelo BNDES, foi praticada pelo BNDES até 2016, lá, sob a batuta do Luciano Coutinho. A gente enfiou um caminhão de dinheiro no BNDES. Né? De novo, foi dinheiro que a gente poupou? Não. O Tesouro se endividava de um lado, né, pagando taxa de mercado, passava a grana para o BNDES emprestava, né, mais barato. Então, era uma máquina de perder dinheiro, basicamente isso. Né? Uma máquina de transferir dinheiro do governo para as empresas
que recebiam créditos a taxas inferiores às de mercado. Em algumas vezes, inferiores à própria TJLP, que já era uma taxa subsidiada, e na imensa maioria dos casos, as pessoas, quem tomava dinheiro era abaixo da inflação, também era o melhor negócio do mundo. Não é à toa que o Ike Batista achava o BNDES o melhor banco do mundo. Se estivesse me dando, também acharia o melhor banco do mundo. E o resultado dessa política foi absolutamente desastroso, né? A gente teve um aumento enorme do investimento? Não teve, não aconteceu. A gente, os setores que foram escolhidos ali para liderar o crescimento brasileiro, setores de um dinamismo tecnológico impressionante, como frigoríficos, né? Que os donos ficaram super felizes. A sociedade brasileira, talvez um pouco. Mesmo que a gente tenha aquele orgulho de, olha lá, os caras compraram um frigorífico norte-americano. Mais uma vez, o mundo se curva ante o Brasil. Né? A gente enfiou um caminhão de dinheiro na Sete Brasil, né? na enésima tentativa de ter uma indústria naval aqui. Diga-se, mas não foi só enfiar um caminhão de dinheiro, fez a Petrobras comprar aquelas porcarias. Então, assim, a gente olha esse tipo de política voltando a acontecer. Né? Isso não, nada fora ele vai fazer isso. Fora os bancos, né? Fora os bancos, né? Que também se beneficiaram dessas linhas subsidiadas para cobrar do consumidor final, que muita gente não sabe disso, né? Então, assim, você acaba um puta spread de 10%, 20% e os caras arregaçando à toa. O governo Lula bateu o recorde de lucro dos bancos. Não, isso aí só ajudou os bancos, né? Essa é a coisa mais engraçada, né? Porque eles têm toda uma retórica anti-banco, etc. Mas esse tipo de política acaba beneficiando exatamente, né, quem fazia intermediação desse tipo de coisa. Mas a gente viu, assim, antes de ser nomeado, né, o Aloysio já estava ali falando barbaridade sobre a TLP. Só para lembrar, quer dizer, a taxa de juros referencial do BNDES era algo chamado taxa de juros de longo prazo. Então tinha uma regra, mas na verdade, assim, lá já com o Guido, a taxa de juros, o custo de crédito do BNDES, a única regra era ela vai ser aquilo que o ministro da Fazenda determinar que ela seja. Tá? Então, e era uma taxa inferior à inflação. Então, todo mundo queria tomar dinheiro da TJLP. Tá? E, entre outras coisas, atrapalhava o próprio Banco Central, porque o Banco Central está ali, está subindo o juro, mas você tem um caminhão de crédito acontecendo com taxas de juros inferiores à Selic. Então, o Banco Central tinha que subir muito mais a Selic para segurar a demanda, porque tinha um crédito mais barato do outro lado. Com a equipe do Temer, né, e foi um trabalho bacana, foi em particular do Vinícius Carrasco, que é um baita economista lá da PUC-Rio, eles fizeram um mecanismo de uma convergência, pegar essa TLP, basicamente é o custo para o Tesouro Nacional. Quer dizer, ele tem que ser equivalente ao que custa para o Tesouro tomar dívida. Então, eles basicamente elegeram lá uma certa taxa de juros, né, de 5 anos, falaram, a TLP vai ser guiada por esse padrão. Então, eliminou o subsídio que tinha de tomar dinheiro, fazer o Tesouro tomar dinheiro mais caro e emprestar mais barato. Agora é competitivo. Você vai tomar dinheiro no BNDES, você vai ter que olhar para outras fontes, porque esse dinheiro é mais ou menos o custo de mercado. Não por acaso, o que aconteceu com isso foi que teve um baita desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. As empresas passaram, ao invés de tomar dinheiro do BNDES, começam a emitir debêntures. Então, você criou um mercado de capitais que é um desenvolvimento importante para o país. Enfim, a proposta o Luiz estava reclamando, com a TLP, ninguém quer tomar dinheiro do BNDES. Óbvio, não quer, porque não é um dinheiro mais barato do que você obteria no mercado. Se você começar a voltar com subsídios, vão tomar esse dinheiro. A questão é para quem que você vai dar esse dinheiro? A gente tem lá a Ike Batista, falando em Batista, é a JBS, né? Então você vai ver para quem é que foi tomar dinheiro lá no BNDES. E aí você pega ali o livro da Malu Gaspar, a organização, você começa a entender quais foram os critérios que nortearam a distribuição de dinheiro do BNDES. Que, de análise, todo mundo quer subsídio, né? E você está disposto a pagar para ter subsídio. E aí, como assim,
onde tem carniça, tem urubu. Então, quando voltar a carniça, vai voltar o urubu. E aí, Lava Jato só expôs esse tipo de coisa. Já estão todos aqui circulando aqui, esses urubus já estão todos aqui. Alexandre Schwartzman, muito obrigado pela tua participação aqui no Papo Antagonista. Espero que você possa vir em outras oportunidades. Vou te convidar para o CD Talks, para a gente ter mais tempo, no nosso podcast, ter mais tempo para conversar longamente sobre toda esse cenário, né, disruptivo que temos pela frente aqui em Brasília, no Brasil, na área econômica. Aliás, né, é isso, mas eu não sei se você concorda com essa frase do Guedes, né? Mais Brasil, menos Brasília. Não, eu concordo. O problema é você fazer essa frase e a tua atuação ser completamente o oposto disso, né? Porque, Claro. Paulo Guedes também, né? Extraordinariamente bem colocado pelo Marcos Lisboa, ele foi essencialmente um vendedor de terreno na Lua, né? Então, assim, retórica liberal, a atuação dele, qualquer coisa menos isso, como ficou provado em todos os mecanismos que ele fez, entre eles, essa desmoralização do teto de gastos não aconteceu, vamos repetir, Manteiga ou do Fernando Haddad, embora pudesse acontecer. Eles vão desmoralizar de outras coisas de outro jeito, mas aconteceu debaixo do Paulo Guedes. Então, sim, retórica super bacana, a prática bem menos afinada com os princípios que ele jura que desposa. Eu acho que Chicago é um bairro de Cuba.